Vamos tirar aplicações de Apocalipse 14? Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Apocalipse 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Durante o nosso estudo, já vimos que o Monte Sião aqui simboliza o céu, a cidade celestial, conforme está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22. Os 144.000, nós já sabemos, representam o povo eleito de Deus. 144.000, porque aqui é multiplicado o número 12, visto que 12 é o número do povo de Deus, por isso que no Antigo Testamento temos 12 tribos e no Novo Testamento temos 12 apóstolos. Então, 12 vezes 12, 144, e aí multiplica por 1.000 para mostrar que é uma grande quantidade do povo de Deus. Na verdade, é todo o povo de Deus aqui simbolizado nos 144.000. O nome na testa indica posse e proteção divinas, porque, é óbvio, os crentes pertencem a Deus e são protegidos por ele. Diante disso, resumindo, no versículo 1 está dizendo que o Cordeiro está no céu e com ele todos os crentes. Essa a mensagem de Apocalipse 14, versículo 1. Que aplicações podemos tirar daqui? Que não importa o que aconteça, no final estaremos com Jesus no céu. Mas é importante enfatizar que, ainda que tenhamos de ir para o céu após uma perseguição ou até morte, isso não muda o fato de que Deus é o verdadeiro rei, não os sistemas deste mundo. Cristo é quem manda. Os anticristos, eles dominam superficialmente. O verdadeiro Senhor continua sendo Deus e assim vai ser eternamente. Outra coisa também, se a vitória está garantida, independentemente do que venha a ocorrer conosco, então vivamos como propriedade exclusiva de Deus, não da cultura atual, não deste mundo caído, mas propriedade de Deus. Professor, o problema são as perseguições, são as lutas, as provações. Sim, isso tudo é uma realidade, mas tenha segurança. Quem crê em Jesus como Salvador está selado espiritualmente. Tem o nome de Deus escrito em si mesmo, como uma indicação de propriedade. Nós pertencemos a Ele. Isso deve bastar para nos tranquilizar. Versículo 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Eu já comentei que essa voz poderia ser a voz de Cristo, poderia ser a voz de algum anjo, poderia ser até a voz de Deus Pai, mas não. Essa voz é a voz do coral celestial. Já imaginou quando nós chegarmos ao céu, nós contemplarmos logo no início o coro celestial? Meu irmão, minha irmã, dê valor à adoração com reverência e alegria, pois é a primeira coisa que faremos quando chegarmos ao céu. Vamos adorar a Deus. O som da adoração, conforme esse versículo 2 aqui, é poderoso, é belo e é santo. E assim também que deveria ser quando cultuamos na terra, sabia? O louvor deveria ser prestado com força, com ânimo, de forma bela e com a vida consagrada, exatamente como acontece lá no céu. Versículo 3. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Que interessante, não é? O cântico novo, ele é ensinado exclusivamente aos redimidos, aqueles que foram comprados com o sangue de nosso Senhor. Este Jesus que deu a vida
por nós. Toda vez que um crente morre e vai para o céu, ele aprende um cântico novo, ensinado pessoalmente pelo coral celestial, para que cante este novo cântico ao Senhor. As aplicações? Primeiro, só quem nasceu de novo consegue adorar verdadeiramente a Deus. Pessoas não crentes não conseguem e nem podem prestar uma verdadeira adoração. Sabe por quê? Porque Deus só aceita aquilo que é oferecido por intermédio de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Examine a sua vida. Você vive como alguém comprado por Cristo? Sua vida canta esse cântico novo? Como assim, professor? Sua vida é uma expressão de um cântico de louvor a Deus, é uma vida que exalta a Deus, que adora a Deus. Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se engane, quando fala aqui que os crentes que vão para o céu são aqueles que não se macularam com mulheres, porque são castos, isso aqui não é no sentido físico, é no sentido espiritual. A virgindade aqui é simbólica, refere-se à separação da impureza espiritual, ou seja, da idolatria, dos falsos ensinos. Aqui está falando sobre a noiva fiel, a esposa que não trai, a igreja que se mantém fiel a Cristo e não o troca por outros deuses. Portanto, repito, não tem a ver com castidade física, até mesmo porque castidade física não é uma regra para o ser humano normal. Nós sabemos que a regra para os homens e as mulheres é o casamento. Lembre-se daquilo que vemos lá em Gênesis, quando Deus diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Então, quando fala aqui no versículo 4 sobre castidade, sobre não se macular com mulheres, aqui é no sentido espiritual, é manter-se fiel a Jesus e não trocá-lo por qualquer ídolo. Este é o ensino aqui. Então, a aplicação é óbvia. Cultive a fidelidade espiritual. Como assim? Evite doutrinas, ensinos, práticas que adulteram a fé, que fazem você se desviar de Jesus, que fazem você ser infiel a Cristo. Professor, mas às vezes seguir a Jesus é um caminho difícil. Sim, é por isso que o texto aqui fala de fidelidade. Fidelidade é isso, é manter-se unido a Jesus mesmo com dificuldades. Isso é fidelidade. No versículo 5 diz: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui é uma prova de que estamos falando sobre os crentes no céu. Por quê? Porque só mesmo no céu que o crente não vai ter mentira na boca. Tiago já diz em sua epístola: se alguém controla o próprio falar, é perfeito varão. Nenhuma pessoa neste mundo, nesta vida, consegue manter-se sem pecar por meio de palavras. Isso é impossível. Então, quando fala aqui, não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, em outras palavras, não tem mancha, não tem sujeira no falar, isso aqui é uma comprovação de que estamos falando sobre os crentes no céu. Os redimidos, aqueles que já morreram, aqueles que já estão no além, já estão no terceiro céu, estes falam a verdade e vivem com integridade, de forma perfeita. Logo, não se esqueça disso. Só não peca no falar quem já está no céu. Então posso ficar tranquilo enquanto estiver neste mundo? Não, de jeito nenhum. Enquanto vivermos neste mundo, devemos nos esforçar para sermos
honestos em toda situação, seja no trabalho, na igreja, na família. É nosso esforço que irá demonstrar ou comprovar a nossa fé em Jesus como Salvador. Nunca canso de dizer, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé em Cristo, mas quem realmente crê em Cristo procura viver de uma forma que lhe agrade. Isso mesmo. Viva de forma coerente com sua fé. Ser irrepreensível nas exortações bíblicas não quer dizer ser perfeito, mas sim não dar motivos conscientes para sofrer repreensões. Entende? Não é que sejamos perfeitos, mas no que depender de nós, faremos o que estiver ao nosso alcance para não dar uma razão consciente para que alguém nos repreenda. Essa é a ideia. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Vamos com calma aqui. Esse anjo que aparece no céu, ele vai aparecer, conforme eu já expliquei, nos dias finais da era da igreja. Como é que a gente sabe disso? Porque ele vai anunciar uma mensagem, um evangelho, uma boa notícia, um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Ora, se a segunda vinda de Cristo só vai se dar no final da era da igreja, então esse anjo só vai aparecer nos dias finais. É lógico. Quando diz aqui no versículo que ele vai pregar um evangelho eterno, é porque a palavra evangelho, ela não se refere simplesmente à mensagem de salvação, não. A palavra evangelho, ela é sinônima de boa notícia. Esse anjo, ele vai anunciar uma boa notícia um pouco antes da segunda vinda de Cristo. E essa boa notícia que ele vai dar será entregue ao mundo inteiro. É isso mesmo. Os não crentes do mundo verão esse anjo entregando essa mensagem. Incrível, não? A aplicação aqui é a seguinte: não tenha vergonha de pregar o evangelho. Até o fim dos tempos, até o fim deste mundo, até a consumação final, a mensagem do evangelho deve ser pregada. Veja que aqui, até mesmo poucos instantes antes da segunda vinda de Cristo, haverá alguém para falar da boa notícia. Isso quer dizer o quê? Que o mundo precisa ouvir essa mensagem, quer ele goste ou não. O evangelho, ele é para ser pregado a todos os povos. Todos os povos. Por isso que o versículo 6 aqui diz que esse anjo vai anunciar para todo mundo. Não é só para uma cidade, não é só para uma comunidade, não é só para uma tribo, não. Para todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Professor, eu tento pregar o evangelho para os meus vizinhos, para aqueles que estão próximos de mim. Sim, essa é a nossa missão. Agora, nós podemos também contribuir com a divulgação do evangelho por meio de nossas orações, por meio de nossas contribuições também, não apenas indo, compreende? Então, há 3 maneiras de divulgarmos o evangelho: orando pela pregação do evangelho no mundo, contribuindo para que pessoas possam ir a todos os cantos do planeta pregar esse evangelho e, é claro, indo nós mesmos e falando para quem pudermos. Aqui no versículo 7 nos informa que o anjo, ele diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Professor, mas você não acabou de dizer que o evangelho é boa notícia? E aqui o anjo está falando que chegou a hora do juízo? Ué, depende do ponto de vista. Esse aspecto do evangelho, para nós que cremos em Jesus, para nós que nos arrependemos de nossos pecados, é sim uma boa notícia. Agora, é claro, para aqueles que insistem no erro, para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que se negam a se arrepender de seus pecados, esse aspecto do evangelho não é uma boa notícia, não. É uma péssima notícia. Então, se você quiser que toda a mensagem do evangelho seja uma boa notícia para você,
para a sua vida, é necessário que você receba essa mensagem com o coração contrito, arrependido de seus pecados e tomando a decisão de aceitar a Jesus como Salvador. A aplicação aqui, da qual não podemos fugir, é a seguinte: se você que está me ouvindo agora não aceitou ainda a Cristo como seu Salvador pessoal, faça isso. Nos dias finais não haverá mais oportunidade de crer nele, sabia? O dia propício para receber a Jesus é agora, é neste momento de sua vida, é nesta fase pela qual você está passando. Não espere a segunda vinda de Cristo como se fosse uma segunda oportunidade. Não! A segunda vinda de Cristo trará juízo àqueles que não se decidirem agora. Porém, se você já é crente, então viva cada dia como quem prestará contas ao Senhor pela forma como testemunha. Nunca se esqueça de que todos nós, crentes e não crentes, prestaremos contas a Deus. A vantagem do crente é que o máximo que pode lhe acontecer no dia do juízo é perder um galardão, perder um presente. Porém, para aquele que não é crente, o dia do juízo envolverá simplesmente a definição do castigo. Não haverá oportunidade de salvação. Tome essa advertência no seu coração e faça aquilo que deve ser feito. Creia em Jesus como Senhor e Salvador e garanta um final feliz.